Olá! A série de vídeos Ideias Pedagógicas é fruto do projeto de formação continuada da Secretaria Municipal de Educação de Itaberaba em parceria técnica com o ICEP, Instituto Chapada de Educação e Pesquisa. E é por meio desses vídeos que nós esperamos despertar em nossos profissionais da educação importantes reflexões sobre práticas pedagógicas que visam melhorar ainda mais a qualidade da educação em nosso município. Educadoras e educadores do município de Itaberaba, é com muito orgulho que o ICEP, Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, está realizando a série Ideias Pedagógicas, que é composta por 5 vídeos e lives, onde especialistas da nossa instituição estarão dialogando conteúdos importantes para este período. Temos certeza que vocês vão gostar. E os vídeos vocês poderão utilizar também em outros espaços formativos para ampliar reflexões, diálogos com professores, coordenadores, gestores escolares. Um grande abraço e não deixem de assistir. E que conhecimentos seriam esses, né? Bom, seriam os procedimentos de escrita, algo como vou reler para ver se tá bom, vou reler para ver como é que eu ligo o trecho anterior com o trecho que vem depois, deixa eu verificar para ver se essa palavra aqui é boa, será que o meu interlocutor vai compreender, tem a ver com o que eu quero dizer para ele ou não, né? Também temos os comportamentos de escritor, que são aqueles momentos em que eu peço ajuda, peço a colaboração do meu colega, né, para me dizer, será que essa palavra tá boa? Você tem alguma sugestão? Porque eu tô achando que não vai dar muito certo com essa, né? Me ajuda, por favor, dá uma lidinha, vê se tá legível o que eu acabei de escrever, né? Além disso, temos as capacidades de escrita, né? Ou seja, como é que eu lido com os conteúdos relativos ao objeto. Quais são os conteúdos relativos ao objeto? Bom, vamos olhar esse quadro que está aí, né? E aí vocês verão que os conhecimentos relativos ao objeto de ensino são os pragmático-discursivos, que dentro deles está a definição de condições de produção de um texto, né? As características da situação de produção. E estão também as operações discursivas e cognitivas, que veremos no próximo gráfico, né? Estão os conhecimentos relativos aos aspectos linguísticos e semióticos, né? Ou seja, quais são as características desse texto que eu vou escrever, em que gênero ele foi organizado, como é que esse gênero se organiza, esse gênero é composto apenas de linguagem verbal ou eu vou ter que trabalhar com música, com vídeo, né? Eu vou ter que produzir esse texto dentro da internet, num suporte digital, ou num suporte como um mural, num suporte como um livro, num suporte como um folder, né? Como será? Além disso, nós vamos ter os aspectos textuais, que são aqueles que me permitem estabelecer a coesão e a coerência dos enunciados ao longo do texto, os aspectos gramaticais, que compõem os aspectos textuais, não é? Eu preciso saber que, por exemplo, eu vou fazer a concordância nominal, concordância de gênero, número e grau, para poder estabelecer a coerência e a coesão do texto, inclusive, não é? E os conhecimentos notacionais, que são os relativos à compreensão do sistema, e também alguns outros aspectos notacionais, mas que estão relacionados à gramática, como a pontuação, por exemplo, né? Estão relacionados à gramática e à textualidade, né? Bom, dissemos que um dos conteúdos pragmáticos discursivos é ou são as operações, né? Quais operações? As operações discursivas. Que operações seriam essas, né? Seriam 5 essas operações. A primeira delas é a definição do contexto de produção, das características da situação comunicativa, que é o aspecto parametrizador de todas as outras operações, de todo o texto que vai ser elaborado. Qual a segunda operação?
A segunda operação é a definição de qual é o conteúdo do texto, né? E a organização desse conteúdo. Se for um texto ficcional, eu vou inventar o conteúdo, né? E se for um texto acadêmico, um texto jornalístico, eu vou fazer a pesquisa do conteúdo. Mas eu tenho que organizar qual é o conteúdo que vai conter o meu texto, né? E qual é o conteúdo que é adequado para a finalidade que eu tenho, para aquele aluno que eu tenho, né? Para aquele interlocutor que eu tenho, né? E de que modo o texto vai se organizar para ser colocado naquele portador, enfim, né? Eu tenho que o tempo todo retomar as características da situação comunicativa. Logo depois disso, eu vou elaborar um esquema para o texto que eu vou escrever. Se num segundo momento eu pensei no conteúdo temático, né? Agora que eu já tenho o conteúdo temático, eu já sei qual é o gênero e etc., eu vou elaborar um plano para o meu texto. Como eu vou começar, o que vem depois, como eu vou terminar, que recursos eu vou utilizar para tornar o texto mais atrativo para aquele interlocutor, né? Para que ele possa compreender com maior facilidade, etc. Em seguida, eu vou textualizar, ou seja, eu vou elaborar o texto, eu vou grafar o texto, se eu já souber escrever, ou eu vou ditar o texto para o meu interlocutor privilegiado, que seria o professor nesse momento, o escrevente, né? Então, eu vou ditar e, enquanto produzo, enquanto dito, também vou fazendo a revisão processual. E uma última operação seria a operação de revisão final e editoração do texto. Como vocês puderam ver, né? Muitos de vocês certamente lidam com isso, né? Mas como a gente pode ver a cada vez que a gente conversa a respeito desse assunto, não são poucos os conteúdos com os quais a gente opera quando vai produzir um texto. E coordenar todos esses conteúdos e todos esses procedimentos, comportamentos e capacidades não é uma coisa simples. É preciso que o professor mostre ao aluno, quando assumir o papel de escrevente, é preciso que ele mostre, que ele torne visível como ele utiliza o seu conhecimento para articular todos esses saberes, procedimento com comportamento, com conhecimentos relativos ao objeto, com as capacidades que ele precisa ter e desenvolver para lidar com tudo isso. É fundamental que a gente diga o seguinte, quando a gente fala do papel do professor nessa atividade, é indispensável que a gente diga quais são os princípios que orientam essa prática que a gente está falando, né? Qual prática? A prática de produzir textos tendo um escrevente, né? São dois os princípios. O primeiro é que se aprende em colaboração. E o segundo é que se aprende por imitação. Esses dois pressupostos, eles são fundamentais para o ensino de um modo geral, não é? Mas essa prática, ela é sustentada efetivamente por esses dois princípios. E a gente precisa ter muita clareza do que isso significa, né? Bom, a aprendizagem em colaboração significa que quando eu estou agindo com o outro, esse outro pode, por meio da sua ação, apresentar sentidos a respeito das coisas com as quais se está lidando, sentidos esses que eu não tinha. E quando o meu sentido daquele objeto que eu estou estudando entra em contato com o sentido do outro, eu crio a possibilidade de que ele seja apropriado por mim. E nesse caso, eu amplio o meu repertório de saberes, não é? A segunda questão, que é a aprendizagem por imitação, é preciso que a gente tenha clareza do seguinte: não se aprende por imitação mecânica. É uma imitação
que significa o seguinte: eu só consigo imitar aquilo que eu compreendi. Então, se eu entro em contato com um objeto, eu me aproprio de aspectos dele num primeiro contato. Num segundo contato, eu me aproprio de outros aspectos diferentes que eu não tinha reparado antes, numa primeira vez. Se eu me aproximo dele numa terceira vez, são outros aspectos, talvez mais complexos, que eu vou poder enxergar e vou me apropriar. Ou seja, eu vou compreendendo um objeto, como o que é um texto, eu vou compreendendo aos poucos, por aproximações sucessivas. Então, a imitação, nessa nossa perspectiva, ela só pode ser uma imitação com compreensão. E a imitação acontece porque é da natureza do processo de aprender. Ela é, portanto, inevitável. Aprende-se por imitação e por colaboração, quer a gente queira, quer a gente não queira. O professor não controla isso. E isso é preciso saber e usar isso na nossa prática. Então, quando o professor assume o lugar do escrevente, ele tem que saber e criar condições para que os alunos se apropriem de aspectos que eles não conheciam daquele objeto. Mas para isso ele tem que tornar visível aquilo que ele quer que o aluno aprenda. Se ele quer que o aluno aprenda que é preciso retomar o texto para dar sequência a ele, ele vai fazer isso e vai tornar isso visível. Nossa, se a gente não tivesse lido, não saberíamos que era preciso modificar esse pedaço aqui, porque senão o nosso interlocutor não ia compreender. Então, é preciso tornar visível cada um desses momentos. É preciso que o professor conheça e que tenha essa prática. É muito poder, não é? Pois é. E é importante que eu comente que nessa hora, nós que somos professores, temos que ficar muito atentos para as concepções que nos orientam, né? Então, por exemplo, se um aluno me diz: professor, será que eu posso mudar essa palavra por aquela? Faz sentido? Se o professor tem que ouvir essa pergunta e dizer: bom, se você mudar por essa palavra, acho que vai acontecer isso, 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 isso. É isso que você quer? Não, não é isso que eu quero. Ah, então vamos pensar em outra? Quem tem uma outra sugestão para o colega, né? Aí as sugestões vão aparecendo, a gente vai discutindo cada sugestão e vamos fazendo um inventário na lousa para mostrar: olha quantas opções você tem, qual delas tem mais a ver com aquilo que você quer dizer? Quando você apresenta opções para o aluno, você está dizendo para ele: a linguagem não tem um único sentido, é preciso que eu analise o contexto no qual aquilo foi dito. A última coisa importante de se dizer sobre essa atividade de escrita com escrevente é que, só para concluir, uma ideia que já foi colocada antes, que ela é organizada pelo princípio da modelização. É a oferta de uma referência a respeito de como devemos agir com a linguagem, a respeito de como é um escritor proficiente e de como ele age, a respeito de como são os procedimentos, os comportamentos, a respeito de como se relacionar com o outro, como se relacionar com o outro na escola e assim por diante. Então, ela é uma atividade modelizadora, exatamente por causa dos dois princípios que são o de aprendizagem por imitação e em colaboração. Para encerrar a nossa conversa a respeito do tema, é importante que a gente diga que a atividade colaborativa de escrita com escrevente, ela não é uma modalidade didática, ela é mais um procedimento didático. E esse procedimento didático, ele compõe
modalidades didáticas fundamentais, como a reescrita de textos e como a produção de autoria. E para terminar, eu queria dizer uma coisa para vocês. Não foi à toa que esse vídeo foi gravado em frente às janelas, né? Janelas são clarabóias, são luzes rendendo a escuridão dos caminhos.